Máquinas podem pensar? Uma simples pergunta que pode hoje nos levar à conquista do espaço, cura de doenças antigas e energia realmente renováveis, ou um desemprego em massa e o fim do capitalismo como conhecemos. Afinal, o que é e quando surgiu a inteligência artificial? O que tem chance de realmente acontecer? O que é só um monte de hype tentando conseguir a sua atenção? E como tirar o máximo proveito do que alguns preveem como uma mudança maior do que a internet mobile juntas? Tudo começa em 1943 com a proposta de um neurônio eletrônico chamado de perceptron. Eles introduziram esse conceito através da observação empírica de um neurônio natural, um neurônio biológico. Ele normalmente se encontra em repouso, numa diferença de potencial de menos 50 milivolts, e quando ele é ativado para 40 milivolts. Os neurônios são cadeias de sistemas que funcionam em paralelo, criando assim sistemas complexos, por exemplo, de visão, audição, motor, nervoso e assim por diante, em que esse neurônio ele também teria então entradas sinápticas, pesos para regular, ou seja, intensificar ou inibir essas entradas, uma função de disparo que pode se entender como uma válvula e saídas que inclusive podem ser ligadas em cadeias. E só para você poder entender, os gatilhos de um perceptron, ele obedece normalmente essa equação, que a gente não vai entrar em detalhes aqui por questões óbvias de tempo, em que, basicamente, considerando todas as entradas e os seus pesos, se tudo isso multiplicado e somado atingir ativação, ele pode deixar esse sinal passar. E essas funções de ativação, elas normalmente são desses 4 tipos. Degrau, que é o tipo mais básico, que é basicamente uma válvula de fecha e liga, ou liga e fecha. Uma linear, que segue, então, valores que seguem uma reta. Uma rampa, que basicamente é uma linear capada entre o ponto mais baixo e o mais alto. E a função logística. Eu trouxe aqui para você um caso prático em que a gente vai fazer uma simulação de um perceptron que decide, talvez, usar ou não um casaco. E um perceptron, ele vai ter então essas entradas, que a gente chama de variáveis ou filters, que vão ser reguladas por um peso. E esse perceptron, ele vai ter uma função de gatilho bastante simples, que seria essa função de degrau ou passo, para que ele possa decidir então se ele vai ativar ou não o uso do casaco. E aonde que ele tem o ponto de corte? Na temperatura de 20 graus centígrados. Ou seja, se esse sinal de temperatura, que pode estar chegando por esse perceptron através de um sensor, dedos, sensores eletrônicos, não importa, modulado por um peso, ou seja, tendo aqui essa variável para inibir ou intensificar, se isso for maior que 20, que é a temperatura, então eu deixo passar, se não, eu não deixo passar. Ou seja, 1 usa casaco, 0 não usa casaco. Nesse caso, então, temos aqui um perceptron que ele basicamente cria, então, essa classificação de padrões, ou seja, ele é uma linha, porque ele só tem uma variável em que ele decide se utiliza casaco ou não. E nesse simulador do TensorFlow fica bastante fácil da gente entender como seria esse funcionamento. Lembrando que esse playground aqui do TensorFlow, esse simulador, ele não leva em consideração a temperatura para poder fazer esse gráfico, mas seria basicamente esse desenho, ou seja, a nossa rede neural com uma filter, ou seja, uma variável, ela decide se esse grupo de dados que pode representar a nossa temperatura seria o utiliza casaco e o azul não utiliza casaco. Temos então um test loss de 0.000, que significa que a nossa rede neural, essa pequena rede neural formada por um único perceptron, ela conseguiu então, através de uma entrada e um peso que é de 4.5, classificar se eu devo ou não usar casaco. E esse exemplo é bem simplório, porque a gente considera só uma variável, então ele vai ser uma classificação seca, ou seja, só uma consideração.
E talvez você esteja se perguntando e se questionando até da usabilidade disso, porque isso aqui daria para fazer com if de programação, bastante simples. Mas lembre-se, isso aqui ele imita um neurônio, que não é uma linguagem de programação, e visa conseguir se adaptar ao ambiente atual. Ou seja, esse peso, esse W, então ele é um valor empírico que é baseado na minha experiência que eu tenho, que isso aqui normalmente é chamado de treino para uma rede neural. Só que a gente vai evoluir esse uso e nós iremos agora adicionar duas variáveis, a temperatura e a umidade. Porque, não sei se você sabe, quanto mais úmido e alta é a temperatura, pior é a sensação térmica. Agora então, temos duas features para a gente brincar no nosso simulador. Com uma feature adicionada, eu adiciono aqui a seguinte e eu peço para ele rodar. E veja então que o nosso Perceptron, ainda muito simples, ele consegue então formar basicamente essa linha diagonal, que é uma linha muito característica de quando você tem duas variáveis, ou seja, duas dimensões. E aqui você pode observar um caso hipotético do usa casaco e aqui o não usa casaco. E com isso, a gente consegue até observar alguns pesos. No caso, para x1, ele colocou o peso de 1.2 e para x2, 0.94. O que é esse peso? É algo empírico, um valor que depois de testar, depois de treinar, eu decidi que deveria ser esses valores, porque isso fez então uma classificação interessante de valores. Nesse caso aqui, foi uma classificação perfeita de 0.000, ou seja, todos os dados foram classificados. Mas o que acontece se eu mudar os dados, ou seja, se eu criar então dados que necessitam de uma função quadrática, ou seja, de uma função que ela não é uma linha seca? O que aconteceria? Vamos rodar. Ele então começa aqui a achar uma situação que ele não acha mais nenhuma possibilidade de eu encontrar aqui valores. Isso faz necessário, então, da gente aumentar o número de filters e até usar, então, algo muito mais elaborado, que são camadas intermediárias. Mas o que seriam, então, camadas intermediárias? As camadas intermediárias seriam arquiteturas de redes neurais artificiais que, basicamente, foram experiências que as pessoas lá dos primórdios, ou seja, dos primórdios dessa tecnologia, lá na década de 60, de 70, foram adicionando para que você pudesse, então, entender como que você, ao colocar um dado de entrada, teria um dado de saída. E isso formaria, então, cadeias de redes neurais artificiais, podendo, então, também serem treinadas por sistemas de treinamento, que basicamente consiste num professor que ele sabe qual é o valor certo e errado, em que ele dá o input, ele analisa o output e ele então ajusta aqueles Ws, que são os pesos das variáveis de entrada. E ele faz isso não só para a primeira camada, mas também para as camadas intermediárias, fazendo inclusive uma técnica chamada backpropagation, que nada mais é do que você colocar os dados de entrada de frente para trás, colocar os dados de saída e treinar de trás para frente, então fazendo esse ciclo bastante interessante. E aqui nós temos então diversas camadas e arquiteturas de redes neurais artificiais, fazendo até com que eu tenha sistemas de múltiplas camadas, fazendo até com que eu entenda, inclusive, letras escritas à mão, como esse caso aqui. Mas como é que isso ficaria lá no nosso simulador? Aqui no nosso simulador, eu colocaria, então, mais uma hidden layer, ou camada oculta, e colocaria, então, aqui uma outra função de ativação chamada relu. Então, a gente vai colocar e você começa a perceber que ele já está quase chegando lá. Eu adiciono mais neurônios e olha só, ele está conseguindo fazer uma função quadrática, mas ainda não está fazendo uma função perfeita. Eu venho, então, aqui adiciono mais uma camada, e então a gente já tem um test loss bastante próximo de zero, que eu ainda posso acrescentar mais neurônios aqui, eu posso acrescentar mais filters de entrada, e eu lembro que quando eu comecei a aprender redes neurais artificiais, eu lembro que eu me frustrei bastante, porque na minha percepção de programador,
era só a gente criar um algoritmo e estava tudo certo. Mas isso está longe de ser verdade, porque redes neurais funcionam com treinamento e reforço de peso, e ali essas camadas intermediárias, o que eu coloco ali é chamado magia negra. Então não espere que quando você for criar uma rede neural, você vai colocar, você vai conseguir desenhar e vai ficar tudo bonitinho. É muito importante o uso desses simuladores. Só que eu vou ainda além. Eu vou trazer para você uma segunda simulação que vai resolver até essa espiral. Porque se a gente colocar aqui essa espiral, você vai perceber que o meu test loss vai ficar extremamente falho e ela vai começar a fazer o que a gente chama de flicar, ou seja, ela não vai conseguir resolver. Então como é que a gente chega ali? A gente faz alguns ajustes, adicionando camadas intermediárias, então a gente roda a rede neural e você vai começar a perceber que ela vai começar a classificar esse padrão, tentando ajustar um pouco mais o test loss. Claro que ela não vai ficar ainda perfeita, mas basta eu fazer alguns ajustes para que você possa começar a verificar o seu test loss caindo. Esse é um teste bastante difícil para uma rede neural e todos esses links aqui estão disponíveis logo abaixo. Ok, mas você está aqui para aprender sobre inteligência artificial, aquela que a gente está escutando por aí, que é o hype do momento. O que isso tem a ver com as redes neurais artificiais lá de 1943, 1958, dos modelos mais antigos como o Perceptron? Tem tudo a ver, porque o Perceptron ele está em uma das partes, ou melhor, não exatamente aquele neurônio artificial, mas aquele conceito está em uma das partes do que a arquitetura moderna hoje chama de arquitetura de transformers. Claro, para redes neurais ali de linguagem humana. E então temos os transformers. O que é basicamente os transformers? O paper Attention is All You Need de 2017, ele revolucionou o aprendizado de máquina, particularmente no campo de processamento de linguagem natural, PLN, porque ele introduz o conceito de transformer, ou seja, ele muda como os modelos de redes neurais tratam as dependências em sequências de dados, porque para resolver esse problema de PLN, ou seja, processamento de linguagem natural, tínhamos então redes neurais que eram chamadas de RNN, LSTM, GRU, que foram tentativas de eu fazer redes circulares ou para que ela funcionasse em pequenas cadeias, quebrando tudo isso em palavras e tentando achar associações, mas o que acontecia é que essas redes neurais artificiais, elas pecavam muito na qualidade da resposta, principalmente quando tínhamos textos maiores. Isso porque essas RNAs não consideravam uma segunda variável que era chamada de atenção, ou attention, que esse modelo aqui já passa a considerar. Com isso, o modelo de transformers vira, então, o centro de toda a atenção das redes neurais, possibilitando, então, que a gente possa trabalhar com textos, cadeias de texto, palavras muito mais longas e também com muito mais qualidade, porque agora o que ele chama de attention ou atenção é basicamente uma análise de contexto. Então, o Perceptron, ele sim, é uma das primeiras redes neurais, simples, eficaz, capaz de fazer classificações lineares, como essa que a gente chamou de usar ou não o casaco, mas o Transformer ele é uma arquitetura muito mais moderna, porque ele processa entradas muito mais complexas, como texto, e ele foi então evoluindo tudo isso. Mas o que seria então atenção e pesos fixos? Os pesos fixos, como você pode perceber, depois de um treinamento, eu estabeleci que W1 era 1.2 e W2 era 9.5, e então eu fazia, digamos, essa gravação na minha rede neural e ela ficaria ali. É claro que existem redes neurais que elas aprendem e ajustam esses pesos em função das minhas entradas num tipo de treinamento chamado online.
em que eu vou analisando passo a passo e vou continuando o processo. Mas eu não consigo fugir muito disso. Só que o mecanismo de Transformer, ele introduz o que ele chama de atenção, que permite que a rede ela se ajuste dinamicamente, focada em partes específicas da entrada, que, obviamente, é uma evolução, permitindo maior flexibilidade. E se você já usou modelos de redes neurais para os antigos tradutores, que eram chamados de Power Translator, se eu não me engano, coisa bem velha, você já percebia que a qualidade da tradução não era lá das melhores porque faltava ainda um pouco de análise de contexto. Ou seja, se eu colocasse lá uma frase que estivesse falando talvez de uma história em quadrinhos ou uma história de fantasia, era bem diferente a resposta, ou seja, não era uma resposta satisfatória se aquele texto fosse eventualmente uma peça jurídica. Mas como é que funciona um Transformer por dentro? Os Transformers, eles funcionam em múltiplas etapas. Aliás, está aqui no paper todas as etapas em que ele faz. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer é, claro, quebrar a nossa frase no que ele chama de tokens. Tokens seriam a representação, em termos de vetores, de uma palavra. E por que ele precisa colocar isso em vetores? Porque numa arquitetura moderna de redes neurais e a associação de probabilidade funciona dentro de um espaço vetorial. Um espaço vetorial é como se fosse uma caixa em que ali dentro eu vou colocar palavras associadas dentro de um universo, uma perto das outras, fazendo com que eu crie caminhos e reforços baseado na proximidade e na intencionalidade delas. Então vamos analisar, nesse caso aqui, a frase "o gato subiu em cima do alguma coisa". Primeira coisa que o Transformer faz é, como eu disse, quebrar isso daqui em tokens através de um processo chamado de encoding. Então, ele cria aqui todas essas representações de vetores e, claro, ele vai tender a analisar as possibilidades do que eu coloquei aqui em vermelho com esses pontos de interrogação. Então, teríamos aqui, no nosso caso hipotético, 3 respostas, que seria: o gato subiu em cima da cama, o gato subiu em cima do telhado ou o gato subiu em cima do barco. E o que acontece depois? O que acontece depois é um trabalho em que, baseado nos vetores, eu rodo o meu mecanismo de attention para ele entender o contexto. Então vejamos aqui. Estávamos em casa quando o gato subiu em cima do... Opa, peraí. Eu vou fazer então, com attention, o cálculo de todos esses vetores para analisar uma proximidade em função do contexto. Então, o contexto para casa só pode ser, então, 2 possibilidades. Primeira, telhado ou então cama. E veja que ele faz esse processo em múltiplas etapas. Para cada vetor, para cada token, através da sua matriz, ele analisa e classifica a atenção dele, a probabilidade daquela resposta, e ele executa e roda essa probabilidade dentro do multilayer perceptron. Então veja que esse perceptron está lá nas bases, não exatamente aquele Macaulay em Pitts, mas algo que remete a isso. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo hipotético, depois de realizar esse cálculo N vezes, o nosso modelo Transformer deduziu que poderia de ter uma probabilidade de 22% de ser, então, essa palavra aqui, telhado, já que ele analisou esse contexto e viu que, dentro do espaço vetorial dele, casa está ligado com gato e está ligado com telhado. Tem uma aproximação vetorial muito próxima e forte, muito mais forte que talvez barco, porque, bom, não tem muito a ver mesmo. Coloquei aqui só para você. Só para ser fácil para todo mundo, inclusive para mim. Agora, o que eu faço na sequência? Depois que eu defini a palavra telhado, que é a probabilidade maior naquele meu exemplo, telhado vira um token, por consequência uma matriz dentro dessa cadeia. Eu vou rodar o mecanismo de atenção de novo e tentar prever qual seria a próxima palavra. Então, se eu estou
em casa, telhado. Bom, gato é um bicho que só sai à noite, então muito provavelmente a próxima palavra seria à noite. Ficaria então, o gato subiu em cima do telhado à noite. É óbvio para você que tem 10 elevado a 11 neurônios, mas para a máquina, para esse mecanismo aqui, é uma revolução e com certeza tem muitas pessoas que vão chamar isso aqui de magia ou então a Skynet ou coisa do tipo. Mas na verdade são só multiplicações muito rápidas de vetores com um mecanismo de atenção que sim, é muito legal, muito bacana, mas talvez isso aqui por si só não crie então uma terceira ou quarta guerra mundial ou elimine todos os trabalhos da face da Terra. É só tecnologia com uma GPU muito boa, trabalhando e fazendo cálculo de matrizes e proporcionando então aquela sensação de uau, de magia. Mas é só tecnologia mesmo. Agora, então, a gente cai no que interessa pra gente. Se eu tenho toda essa rede neural, todo esse conhecimento, como que eu posso extrair respostas do que eu tenho de modelos, prompts e agentes? E só para você entender, o que nós temos hoje como modelo, ele também pode ser chamado de GPT, que aliás significa Generative Pre-trained Transformer, ou seja, o modelo que ele já foi pré-treinado, ou seja, dentro desse modelo existem bilhões de parâmetros e veja, não são neurônios, são parâmetros. E é muito fácil de você imaginar que dentro do ChatGPT, desculpa, quando eu digo fácil, agora é muito mais possível você entender que dentro do ChatGPT seria milhões e milhões de parâmetros de entrada no que no playground é chamado de future. E sim, o ChatGPT é muito poderoso e muito interessante, mas o que o pessoal chama de neurônio tá errado. Tanto que existe esse projeto na internet chamado Common Crawl, que é free, open source, e tem aqui um repositório de mais de 250 bilhões de páginas que são compostas aí desde 2007. E, basicamente, você tem essa grande quantidade de dados para criar parâmetros dentro desse modelo, que agora está à sua disposição. Mas o que fazer com ele? Como treinar? Qual vai ser o caso prático? Porque não só de perceptron vive uma pessoa, mas sim de dados úteis que esses perceptrons, esses transformers, essas RNAs podem proporcionar. Num esquema geral, se você nunca utilizou uma rede neural dessa, como o ChatGPT, para poder produzir respostas pseudo-inteligentes, porque você viu que é processamento de tokens e cálculo de probabilidade da próxima palavra, baseado num grande banco de dados de neurônios que ele tem lá, de parâmetros e, óbvio, neurônios virtuais, em que, então, eu tenho agora um prompt, um modelo e uma resposta. O prompt, na prática, é basicamente uma entrada de dados, é estabelecer valores de X e pesos pré-definidos, porque todos esses pesos já serão analisados pelo attention, ou seja, o prompt é aquilo que você quer extrair do modelo. E a melhor definição de modelo que eu já vi até hoje, não é minha, como, digamos, rede neural, uma inteligência artificial, que é como se você tivesse, eventualmente, o Einstein no sótão da sua casa. Imagine que você tem o Albert Einstein no sótão da sua casa e você está ali com um cérebro potente, do velho, pronto para ser utilizado em qualquer momento que você quisesse. Se você tivesse que falar com ele, como que você perguntaria? É basicamente isso que você vai fazer com o prompt. Porque se talvez você perguntar para o Albert Einstein, olha, me dá uma dica aí de filme, seria muito vago. Porque dentro do espaço vetorial dessa rede neural, ele vai ligar a filme e ali dentro do cálculo de probabilidade daquelas matrizes, vai ficar um pouco aberto. Falta contexto para o mecanismo de attention conseguir te dar uma resposta melhor, ok? E o que eu posso fazer então na prática com isso daqui? Só isso daqui já é uma maravilha tecnológica que, óbvio, vai permitir que você possa criar coisas muito interessantes aqui. Mas como é que a gente consegue explorar isso ainda mais? Se você já colocar um prompt hoje no ChatGPT, copiar a resposta e utilizar aquilo, como eu utilizo muitas vezes aqui, não só para gerar conteúdos, mas para principalmente ter ideias
e conversar com a inteligência artificial, podemos dizer assim, analisando o que tem lá dentro dela, eu posso então criar o que as pessoas estão chamando hoje de agentes. Mas o que seriam esses agentes? Esses agentes foram propostos. A primeira ideia foi proposta no livro chamado Artificial Intelligence: A Modern Approach, ou seja, inteligência artificial, uma abordagem moderna, em que o autor ele define como um agente sendo qualquer coisa que possa perceber um ambiente através de sensores e atuar com atuadores. Basicamente isso daqui. Eu tenho um ambiente inserido que eu percebo através de sensores, executo uma decisão e tenho atuadores. Remete um pouco a um robô, mas ele vai ainda de uma forma muito mais simples. E ele coloca, por exemplo, como um aspirador de pó automatizado, em que ele pode, através de sensores, decidir por onde caminhar, se lá tem sensor, se tem sujeira, aliás, se eu coleto essa sujeira e, por fim, eu continuo andando. Ou seja, eu tenho então possibilidades de entrada, em que eu coloco um prompt ou dados de entrada que pode vir por um sistema. Tenho então esse modelo analisando e produzindo uma resposta que pode ser uma resposta para um humano ou então, adivinha, uma resposta para um outro sistema, criando então a possibilidade de ter múltiplos agentes trabalhando no lugar de pessoas que talvez estariam fazendo aquelas tarefas repetitivas, ou seja, um agente para resposta de perguntas, de um e-mail, de agendamento de horários ou qualquer coisa desse tipo. E o mais legal é que se você tem os processos da empresa bem definidos, muito provavelmente dentro de algum desses processos você vai conseguir colocar um agente ali, ou seja, ele vai receber um dado de entrada, que seria um prompt, ele vai processar isso e vai produzir uma resposta que pode ser ligada no próximo agente ou então pode ser enviada para um ser humano. E aqui nesse ponto específico de agente, que é onde está todo o estardalhaço da inteligência artificial. Claro, não exatamente só nesse ponto, mas esse é um ponto focal que eles inclusive chamam de ponto de singularidade, em que vai acabar o capitalismo e tudo mais. E eu acredito muito que... Acredito não, já está acontecendo que a inteligência artificial está nivelando muito o nível de profissional, porque se todo mundo tem acesso ao ChatGPT, a régua sobe, mas eu acredito que ainda tem muita coisa para acontecer até a Skynet. E eu aposto que isso não vai acontecer tão cedo, se é que vai acontecer um dia. E hoje existem esses modelos comerciais. São modelos pré-treinados que já estão disponíveis para o seu uso, que você paga somente pelo uso de tokens, porque todos esses modelos, computacionalmente falando, eles são extremamente pesados. Você não consegue rodar no seu notebook bilhões de parâmetros. Para rodar alguma coisa minimamente bem, você teria que ter pelo menos 4 RTX 4090, isso em termos de escala. Essas empresas já treinaram esses modelos e já estão disponibilizando todos esses modelos através de uma API que basta você conectar, o que facilita muito o uso desses agentes e a produção desses agentes não só para você, mas também agentes comerciais que você pode disponibilizar essa entrada através de uma telinha bonitinha em que um usuário preenche alguma coisa e ele tem então uma resposta inteligente e tadã! Ali está a mágica de todo o processo. Mas que ferramentas que eu tenho para a construção de agentes? Hoje eu estou trabalhando com 2 ferramentas muito boas, aliás, 3 ferramentas. Mas qual dessas você talvez poderia utilizar para criar um agente? Ou seja, para você criar interligações de entrada e saída desses modelos. Eu estou apostando os próximos anos de estudo no N8N. Então é muito interessante o uso do N8N para quando você criar esses agentes, você interligar com essas ferramentas, então criando ferramentas, microsas, serviços. E se você gostou desse vídeo, você vai gostar ainda mais do meu treinamento, em que a gente aborda todos esses conceitos com muito mais profundidade, mas também, principalmente, a etapa de criação de agentes inteligentes,
principalmente agentes que vão possibilitar você copiar, colar e adaptar no seu cliente, que foram agentes que eu já criei, como chatbot, agendamento e tantos outros, que permite aí você, então, ter uma renda extra ou aprender ainda mais. Clique aqui no link abaixo e eu te espero aqui do outro lado.